Então eu quero trazer uma palavra do seu coração que eu tenho certeza que vai te impulsionar nesse começo do ano. E eu sei que o Senhor tem grandes coisas através dessa palavra. Por isso, acompanhe comigo, por gentileza, Marcos capítulo 9, versículo de número 2 a 8. Eu quero falar com você uma palavra que o tema é Jesus é suficiente. Você pode falar isso comigo? Jesus é suficiente. Aleluia! Pegue isso no seu coração e vamos speed up. Vamos ir à frente, ir acima, ir adiante para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Marcos capítulo 9, versículo de número 2 em diante, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou a sós à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro da terra os poderia almejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés. Opa, o quê? Aí outra versão. Então a gente lê aqui, ó. Então vamos junto, volta a fita. Bom, versículo 2, vamos aqui, ó, do 2 até o 8. O pessoal da mídia vai me ajudar. Vamos lá, 1, 2, 3, então, vamos de novo. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Versículo 3, suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. Apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Mas olha o detalhe do versículo 6, ele não sabia o que dizer. Ok? Ele falou sem saber, né? Falou sem saber, por ignorância. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem, os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, imagina essa voz, hein, gente? Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Versículo 8, repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Jesus é suficiente para nós, e nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. No versículo 2, a Bíblia diz que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e ele os levou a um alto monte. As maiores experiências que nós temos com Deus, preste atenção no que eu vou dizer, é simples, mas a gente precisa guardar isso no coração. Não somos nós que provocamos de Deus o melhor dele, mas é Deus que provoca em nós aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então nós podemos começar o ano, né, colocando a nossa agenda diante do Senhor, dizendo: Senhor, olha a minha agenda cheia de bolinhas, cheia de tarefa, cheia de planos e projetos. Só pode, por gentileza, aqui nesse speed up, descer aqui e dar um selo nos meus projetos, nos meus planos, para que eu possa viver um ano de 2026 maravilhoso, extraordinário. E se a gente fizesse isso, nós estaríamos talvez no bom de Deus, mas não alcançaríamos o melhor. Porque o bom é nós, né, já tercermos aquilo que queremos diante do Senhor. Mas o melhor é começarmos o ano agora, ainda em janeiro, nesse speed up, dizendo: Senhor, não sou eu que vou colocar diante do Senhor o plano para que o Senhor me abençoe. Eu vou colocar o meu coração como uma folha em branco, ou uma agenda disponível nas tuas mãos, dizendo: pode me conduzir, eu e a minha casa, a planos que o Senhor já preparou para nós. Algum corajoso e corajosa aqui na Lagoinha Tanta para fazer isso? Talvez abrir o seu celular, espiritualmente falando, dizer: Senhor, eu estou aqui apagando as bolinhas aqui dessas tarefas, e eu estou deixando o Senhor desenhar a agenda que o Senhor preparou para mim e para minha casa em 2026. Jesus, ele tinha 12 discípulos que estavam mais próximos, mas a Bíblia diz que ele chamou Pedro, Tiago e João. A Bíblia vai dizer em tantas passagens que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, ele tinha 12 mais próximos, por que Jesus não levou os outros 9, só levou Pedro, Tiago e João? A gente não sabe com clareza nesse texto, mas eu tenho uma suspeita. Deus não faz acepção de pessoas, mas como diz o nosso amigo pastor Marcelo Jamal, Deus faz acepção de atitudes. Então provavelmente Jesus olhou o coração de Pedro, Tiago e João com mais disponibilidade e disposição para ir aceitar o convite especial que Jesus tem.
Quando eu e você começamos o ano colocando a nossa agenda diante do Senhor, estamos dizendo: Senhor, eu estou colocando disponibilidade e disposição para poder viver aquilo que o Senhor tem para colocar na minha vida e na minha agenda. E eu quero te lembrar, para acompanhar Jesus em lugares e momentos especiais, ou uma agenda que vem dele, especial para nós, precisamos ter a atitude correta para acompanhá-lo. Imagine, os legendários dessa casa vão saber o que eu vou dizer ainda mais. Para acompanhar Jesus no Monte Alto, nós precisamos de 2 elementos. O primeiro elemento é fidelidade. E o segundo elemento é intensidade. Fidelidade e intensidade são as atitudes que precisamos ter para chegar ou acompanhar Jesus nos convites especiais que Ele tem para nós. Ele não pode bater no nosso coração querendo nos propor algo tão incrível, extraordinário como o Ano da Aliança aqui em Lagoinha, Atlanta, e a gente dizer: tá bom, Senhor, eu vou ficar aqui sentado, de braços cruzados, deixa-me no meu conforto, naquilo que eu já sei fazer, com as pessoas que eu já entendi que eu preciso estar aqui. Não! Eu e você precisamos dizer: Senhor, se o Senhor está me chamando para algo extraordinário, então eu vou apresentar fidelidade, eu vou tomar a decisão de seguir agora em janeiro, mas o Senhor terá o meu coração e as minhas melhores atitudes, ou quer dizer, a minha obediência, para que eu possa dar ao Senhor até o final do ano a minha atitude chamada fidelidade. E fidelidade é decidir hoje, continuar essa decisão amanhã, mas intensidade também é o modo pelo qual eu vou responder aquilo que o Senhor tem me proposto. Porque não é só estar, é estar na maneira correta. Não é só andar, é andar atrás de Jesus de forma certa, daquilo que é a intensidade do que Ele tem nos proposto ao coração. Eu lembro de um texto que o nosso pastor e amigo Drummond Lacerda deixou no livro dele, Fora do Alcance das Crianças, falando exatamente sobre fidelidade e intensidade. E o Drummond colocou algo tão especial no livro, falando sobre fidelidade. Ele disse assim: fidelidade é um firme, constante e estável compromisso com os princípios da palavra de Deus. Eu quero profetizar e declarar que eu e você estaremos firmes e constantes diante do Senhor, porque fidelidade é aquilo que o Senhor tem construído em nós, e aquilo que nós vamos dar ao Senhor durante todo o ano de 2026. Fidelidade é necessário para o próximo nível. E ele escreveu aqui, Deus quer nos promover, mas sem a fidelidade podemos nos corromper. Se Deus simplesmente nos promovesse sem levar em conta a nossa fidelidade, nós perderíamos nessa nova etapa. Um aluno que não aprendeu e ainda assim passou para um novo nível, acabará perdido diante de novos conhecimentos. Algumas pessoas não esperam por Deus e tentam se autopromover. Elas até alcançam um sucesso temporário, porém ficam perdidos diante das responsabilidades e tarefas do novo nível, por não possuir a postura de fidelidade enraizada em seu caráter. Alguns até mesmo negaram esse princípio e até se desviaram da fé, por não ter desenvolvido a fidelidade no tempo da falta. É o que o Drummond deixou para nós, para a fidelidade, e eu sei que tão importante é nós começarmos com a decisão de sermos fiéis ao Senhor até o lugar onde Ele tem nos proposto, até a conclusão, até o final do ano, até o fim, até que Ele nos encontre em fidelidade. Mateus capítulo 25, versículo 21. Mateus 25, 21, nós encontramos isso quando Jesus vai contar de uma parábola que o Senhor deu aos seus servos talentos, um a 5, outro a 2, outro a 1, e Ele não olhou performance em si. Ele não estava de olho naquilo que seria, o mais espetacular das mordomias ou do cuidado. Não, Ele olhou esse valor. Mateus 25, 21 diz: e o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu te porei sobre o muito. Venha participar da alegria do seu Senhor. O Senhor espera de nós fidelidade, e o Senhor vai encontrar em nós fidelidade para acompanhar Ele nas propostas e naquilo que são as direções dEle para a nossa vida. Fidelidade é uma atitude que agrada o coração do nosso Deus. E nós começamos o ano assim: Senhor, me ajuda a ser fiel naquilo que eu tenho me proposto a
a te obedecer, a te seguir, não o bom de o Senhor estar nos meus planos, mas do excelente, de os teus planos estarem em mim, e a tua capacidade de te seguir até o fim, vai me acompanhar nesse ano. O Senhor terá o melhor do meu coração em 2026, 2026 não só será o ano do Senhor me dar o melhor, mas eu vou dar o meu melhor ao Senhor, em resposta à sua fidelidade, a sua fidelidade. Fidelidade também precisa ser acompanhado, como eu disse, de intensidade. Lucas capítulo 10, versículo de número 27. Lucas capítulo 10, versículo 27. A Bíblia vai dizer para nós, e perguntaram para Jesus qual era o grande primeiro mandamento, ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, né? Aqui está, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Pega o primeiro, foca no primeiro e reflita comigo. Perguntaram ao Senhor qual é o primeiro e grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Um teólogo inspirado por Deus, ele escreveu algo tão extraordinário. Ele diz: se o Senhor estiver no pódio, no primeiro lugar do nosso coração, o nosso amor por Ele estiver no primeiro lugar, todos os outros amores estarão no lugar correto. Mas se o Senhor não estiver no primeiro lugar, nós vamos nos apaixonar até fazer com que coisas ou pessoas se tornem idolatria na nossa vida. Eu e você não podemos, não sabemos nos guardar contra o pecado. Eu e você, por nós mesmos, não conseguimos, tirar ou colocar as pessoas e as coisas no lugar certo, a não ser que o Senhor que nos ama tome o primeiro lugar do nosso coração, ou tenha o nosso coração amando intensamente, amando a Ele em primeiro lugar. E quando Ele está em primeiro lugar, já ocupando o trono do nosso coração, se Ele tem a nossa intensidade, o nosso modelo e o modo de vida para Ele, então os outros amores vão estar no lugar correto, porque o amor ao Senhor vai corrigir todas as coisas em nós e ao redor de nós. Enquanto fidelidade é tomar essa decisão de ir até o fim, intensidade é fazer de forma correta. E aí eu peguei outra frase do nosso Drummond, e ele diz aqui: precisamos sempre chegar-se junto com fidelidade, mas também sendo intensos a Deus, pois Ele não quer apenas que façamos o que é correto, mas o que façamos da forma correta. Quem dá não é só dar, quem dá precisa dar com alegria. Quem serve não é só servir, mas quem serve precisa servir com fervor, com alegria. Quem ama, ame ardentemente. Quem busca ao Senhor, busque de todo o coração. Aleluia. Que texto que nos abençoa tanto, né, queridos? Primeiro culto da Bíblia, a Bíblia vai dizer que Caim e Abel vão oferecer ao Senhor o seu louvor. E a Bíblia diz que Abel, sendo o pastor de ovelhas, ele selecionou a primícia do rebanho e a gordura deste. Quem dá primícia não dá sem querer, dá por uma escolha deliberada, consciente de dizer: eu estou separando o meu melhor, é a minha primeira parte, é a minha primícia, é o Senhor, está aqui. E ele não só deu a primeira parte, como ele deu a gordura, quer dizer, ele selecionou o melhor, dizendo: Deus, a oferta é uma declaração de qual é o teu lugar no meu coração. A minha oferta é isso. Agora Caim não, a Bíblia diz que depois de um tempo, ele deu uma oferta ao Senhor. A Bíblia vai dizer que depois de um tempo, quer dizer, ele foi resolver tudo que estava dentro de si, os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades. E aí no final de um tempo, nem expressão tem, ele deu uma oferta. A falta de intensidade de Caim revelava que Deus não estava no primeiro lugar do seu coração. Deus não aceitou, deixou de aceitar aquilo que ele entregou fisicamente. Deus não aceitou a atitude, porque aquela adoração não colocou ele em primeiro lugar. Isso não era a falta para Deus, era perigoso para Caim. Deus não queria condená-lo, Deus queria que ele começasse de novo, tudo de novo, dizendo: Senhor, então se isso não te agrada, como te agrada? E o irmão mais velho seria o modelo da adoração. Ele poderia voltar a oferecer de novo, até que o coração dele estivesse alinhado com o coração de Deus. E a fidelidade, mas também a intensidade, seria o modo pelo qual ele adoraria ao Senhor. Pastor, o que isso tem a ver comigo nesse janeiro? Tem tudo a ver. Talvez Deus vai nos dar direções novas, subir a altos montes novos. Mas talvez nós vamos só continuar subindo a lugares que o Senhor já tem nos direcionado.
Não é o lugar, talvez não é a tarefa, ela vai ser o mesmo lugar, a mesma tarefa, mas nós precisamos virar a chave de uma nova intensidade. Senhor, talvez eu fiz, mas eu não fiz de todo o coração. Eu fiz, mas talvez eu não entreguei tudo quando eu possuía. Eu fiz, mas por medo de faltar o recurso, eu me autopreservei demais. Eu fiz, mas eu olhei para o lado para ver o modelo do outro. Eu fiz, eu deixei de olhar para Ti, e por isso eu não dei o melhor, mas eu começo o ano, no recomeço do Senhor, dizendo: eu quero Te dar conforme aquilo que agrada, e coloco o Senhor em confiança no meu coração. Talvez é servir no mesmo lugar que você já serve, no ministério, no GC, algo que Deus já te entregou. Mas é dizer: Senhor, agora é diferente. Eclesiastes 8:5, a Bíblia diz que o coração do sábio, ele discerne o tempo e o modo. O tempo é hoje, é o ano que Deus tem nos dado, 26, o ano da aliança. Nessa aceleração de janeiro, o tempo é esse, o tempo é hoje. Mas eu e você precisamos dar a Ele o modo correto, a intensidade correta no coração, para que outras coisas não nos desfoque, não nos ocupe, não nos tire do lugar onde o Senhor é suficiente e o centro das nossas vidas. Enquanto Pedro, Tiago e João estão subindo, e eu creio aqui em fidelidade e intensidade, o texto continua para nós. E o texto vai dizer aqui no versículo seguinte, no versículo 3 e 4, foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes. Eu estou lendo nessa versão aqui, você vai me acompanhando aí. Sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro da terra podia almejar. E aí a Bíblia diz: apareceu-lhes Elias com Moisés, e falava com Jesus. Quem são Elias? Quem é Moisés? Quando nós olhamos para Moisés, nós descobrimos que Moisés representa toda a lei até então na velha aliança. E aí, olha que interessante, enquanto Pedro, Tiago e João estão seguindo a Jesus, eles têm a maravilhosa experiência de ver que Cristo não é só homem. Cristo é uma pessoa com duas naturezas, 100% homem, mas também 100% Deus. E eles têm a possibilidade de ver a glória de Deus na face de Cristo. E reconhecer: Ele não é só o Filho do homem, Ele não é só um profeta, Ele não é só um milagreiro, Ele não é só um grande professor ou pregador das Escrituras. Ele é Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é o Senhor. A expressão é que as vestes ficaram tão brancas como nenhum lavadeiro da terra. Quer dizer, o que eles estavam vendo não poderia ser reproduzido pelo homem, era a ação divina. Enquanto a marca da revelação de Cristo estava sendo impressa no coração deles. Quem é que veio para testemunhar dessa revelação? Moisés de um lado, apontando para Jesus. E outro evangelho diz: eles falavam acerca de Jesus. De um lado Moisés apontando para Jesus, do outro era Elias apontando para Jesus. O que Moisés está fazendo nesse lugar? Moisés representa toda a lei do Velho Testamento. E toda a lei em cumprimento, na verdade, era um ato profético dizendo: todo o cumprimento da lei aponta para o Filho que será dado como a resposta dos céus à terra. É nele que tudo converge. Ele é o cumprimento de toda a lei. O próprio Moisés disse isso em Deuteronômio capítulo 18. Versículo de número 5, Deuteronômio capítulo 18, versículo 5, ele diz: pois de todas as tribos, o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estar na presença do Senhor. Será que é essa? Deuteronômio, acho que eu que dei aqui o texto errado. Deixa eu ler aqui na versão, perdão. Acho que eu dei aqui o texto. Olha, Deuteronômio 18, acho que é o 5 ou 6. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, e os teus irmãos semelhantes a mim, a ele ouvirás. Mas Atos 3 vai estar certo. Atos 3, 22 e 23, vamos lá, Atos 3, aí ó, Moisés profetizou em Atos, está certo, ó, Atos 3, 22 e 23, pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo que ele disser. Moisés, que representa a lei, está apontando para Cristo dizendo: quem não ouvir esse profeta será eliminado do seu povo. Quer dizer, tudo da lei vai convergir numa pessoa, e essa pessoa não é só humana, ela é divina. Não é só divina, ela é humana, ela é o Cristo, ela é o Senhor. E quando Jesus apareceu ali, representando a glória de Deus, ali como um filho, então Moisés está dizendo: ele é o cumprimento de toda a lei. Tudo converge em Jesus. Do outro lado, quem é que estava lá? Elias.
Hebreus capítulo 1, versículo de número 1 a 3, vai nos ajudar a entender. Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Posso falar um pouquinho atrás ao versículo 1. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Os profetas profetizaram, mas nesses últimos dias, na nova aliança, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Versículo 3, para selar, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é o Cristo, ele é o Verbo. Elias está representando todos os profetas de Deus. Tudo que foi profetizado se cumpre em Jesus. Tudo converge em Jesus. Você vai aprender algo no seminário, coisa simples, mas que é tão gostosa, que a gente aprende pelas Escrituras. Há um tempo atrás, no seminário, eu fui fazer um estudo, depois eu tive o impacto desse estudo novamente, e aí eu li Apocalipse capítulo de número 1, dizendo que Jesus, ele é o alfa, é o ômega, é o princípio e é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Eu fui descobrir a letra alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última palavra do alfabeto grego. Então a Bíblia está dizendo que toda a história de Deus com a humanidade está escrito através dele, por ele e nele, porque ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Mas sabe o que eu queria mesmo? Eu queria, literalmente, eu queria abrir a Bíblia, e no comecinho da Bíblia, o primeiro versículo, eu queria ler alfa. E o último versículo da Bíblia, eu queria ler ômega. E eu fui no original e descobri, não começa com alfa, não começa com ômega. Mas sabe o que eu descobri? Ainda mais extraordinário, magnífico, que a primeira palavra que aparece nas Escrituras, ela é hebraica. O Velho Testamento é praticamente todo ele hebraico, depois só um pedaço em aramaico. E a primeira palavra que está escrita na Bíblia, né, na palavra de Deus é Bereshit. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. E a palavra Bereshit, ela, com a primeira letra dela, em hebraico, é a letra Bet. Ok? Bet, B-E-T, Bet. Aí você vai para a última palavra em Apocalipse. Apocalipse é Novo Testamento é escrito em grego. Então eu vou lá para ver se é em grego. Mas eu descubro que a última palavra de Apocalipse não é uma palavra grega, ela é uma palavra hebraica. Mesmo escrito no grego, é uma palavra hebraica, nós conhecemos muito, é a palavra amém. E a palavra amém no hebraico, ela termina com a letra N, com a letra Nun. Se eu pego a primeira letra, Bet, e se eu pego a última letra da última palavra, Nun, e aí eu vou e junto as duas, eu aprendi isso no seminário. Eu pego a primeira Bet e a última Nun. Quando eu junto Bet e Nun, a palavra que surge é a palavra bem, B-E-N. E a palavra bem no hebraico significa filho. Que a Bíblia está dizendo para nós, até num algo tão simples, que toda a Escritura é acerca do Filho, tudo converge no Filho, o Filho é suficiente, o Filho é o centro, o Filho é o autor, o Filho é o consumador, o Filho porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso João escreveu, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito seria feito sem ele. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz dissipa as trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Tudo de Deus converge no Filho, e o Filho foi nos dado como um selo de aliança. Se eu e você mantermos os nossos olhos espirituais em 2026 no Filho, nós vamos entender que é suficiente a nós ouvirmos o Filho, amarmos o Filho, seguirmos o Filho, sermos curados pelo Filho, sermos pastoreados pelo Filho, sermos cheios do Espírito que o Filho envia sobre nós. O Filho é suficiente a nós. Por isso Moisés e Elias apontaram dizendo, Ele é suficiente, tudo converge em Cristo. Agora, para ir para a última parte dessa pregação,
Eu preciso ir para esse texto que a Bíblia vai dizer que Pedro não sabia o que dizia. Então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma será para o Senhor, tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pode colocar, por gentileza, se você achar aí da mídia. Mas não sabia o que dizer, pois estarem eles aterrados, assustados. Durante muito tempo eu achei que Pedro estava falando algo do seu próprio coração e não tinha problema, ou quer dizer, era só uma sugestão. Porque imagina que eles estavam naquele encontro extraordinário. De repente eles viam Jesus, a glória de Deus se manifesta na vida dele, eles estão vendo, ele é homem, ele é Deus, ele é homem, ele é o Cristo. De repente vem Moisés e Elias, apontam para Jesus, uau! Pedro então olha para aquela cena e diz: meu Deus, eu não quero ir embora daqui nunca mais. Deixa eu ficar aqui nesse speed-up. Deixa eu ficar aqui nesse culto maravilhoso. Deixa eu ficar aqui nessa escola de oração, nesse culto fé. Deixa eu ficar aqui no culto Hope, que já vai abrir em fevereiro aqui na Lagoinha de Atlanta. Deixa eu ficar aqui nesse carisma. Deixa eu ficar aqui nesse culto de domingo. E aí ele, querendo manter a presença e a manifestação da presença de Deus, ele disse: Senhor, tu queres que nós façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias? Queridos, eu achava que isso era uma boa sugestão, uma sugestão inofensiva. Mas depois, estudando nas Escrituras, o Senhor trouxe ao meu coração, não era inofensiva, era extremamente perigosa. E por isso o Pai o corrigiu. Enquanto a glória de Deus desce sobre aquela experiência, o Pai vem na cena e diz: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Mas por que é tão perigoso? Deixa a correção aqui para um outro momento, eu vou voltar nela. Mas por que é tão perigoso Pedro ter dito: tu queres que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias? Primeiro, eu quero que você recorde o meio pelo qual Deus habitou no meio do seu povo, entre o seu povo. Em Êxodo, capítulo de número 25, foi o tabernáculo. O tabernáculo foi um projeto de Deus, que Deus pega Moisés e acolhe Moisés durante 40 dias no monte. Depois ele até repete a experiência, mas no primeiro momento ele acolhe Moisés durante 40 dias no monte e dá um projeto dizendo: Moisés, faz conforme você viu. E aí Deus então inspira o coração do povo, eles trazem os utensílios e eles então vão criar aquela casa, aquela tenda. E não era qualquer tenda, era a tenda da habitação, o lugar da habitação de Deus entre os homens. Desde o átrio ao lugar santo, aos santos dos santos. Era uma figura do que Jesus faria na redenção. Mas eu quero que você entenda que a revelação que eles tinham da figura da redenção no tabernáculo era suficiente para Deus habitar entre os homens. Mas deixa eu te lembrar, era a habitação de Deus entre os homens na velha aliança. Jesus está ali agora, não sendo alguém da velha aliança. Jesus é a própria pessoa da nova aliança. E a glória de Deus está se manifestando em Jesus. E eles estão sendo chamados para viver essa aliança nova. Essa nova aliança. Pedro então, quando diz: tu queres que façamos 3 tendas, ele está incorrendo no primeiro erro teológico. Ele queria abraçar a nova aliança com as práticas do Velho e Antigo Testamento. A glória de Deus se manifestou em Cristo. Em vez de ouvir a Cristo, se debruçar em Cristo, abraçar a Cristo, seguir a Cristo, e entender que Ele é suficiente, Senhor e Salvador, ele estava dizendo: eu vou trazer uma prática antiga para tentar ter Deus dentro dessa prática. Queridos, eu quero te dizer que não só Pedro erra, mas muitas vezes nós erramos nisso. O Senhor nos chama para novas montanhas, ou dentro das montanhas que Ele nos chamou para um novo comportamento, de uma intensidade diferente, não do bom, mas do melhor. Ele nos chama para algo novo, e nós queremos praticar antigas, vamos dizer, antigas atitudes, querendo resultados novos, e não cabe aquilo que Deus tem de novo para a nossa vida numa prática velha. Seja a prática velha daquilo que praticamos no mundo, como no Egito, e queremos resolver, aqui dentro, as coisas daqui de dentro, como se estivéssemos resolvendo coisas lá de fora do mundo, e não dá, irmãos. Uma vez que fomos inseridos nesse lugar, no reino de Deus, numa igreja local, nós precisamos dizer: Senhor, eu preciso aprender o meio de falar, a forma de agir, o meio de servir, o meio de me relacionar. Eu não vou trazer as práticas antigas para o novo tempo, porque senão eu vou perder aquilo que o Senhor tem. O próprio Senhor disse em Mateus capítulo 9, você não pode colocar vinho novo em odres velhos. Então eu e você precisamos já em janeiro dizer: meu Deus, eu sei que o Senhor vai derramar vinho novo durante todo o ano.
Por isso a minha parte é dizer, eu deixo para trás o odre velho e eu quero aqui costurar a bolsa de couro nova. Talvez esse costurar seja um devocional ainda mais intenso, talvez seja matricular no Carisma já quando abrir em agosto, talvez já fazer os cursos do Gerações, talvez se envolver no GCs que ele já deu essa direção, talvez estarem com pessoas que o Senhor já te deixou direção no coração para que você debruce o seu coração enquanto toma um bom café nesse frio de Atlanta. Mas alguma coisa que você precisa dizer, Senhor, o Senhor está trazendo algo novo na minha família, na minha vida espiritual, ministério, até mesmo comportamento de trabalho ou nação. Às vezes nós queremos práticas que funcionam no Brasil, que elas queiram funcionar na América, elas não vão funcionar na América. Para estar na América eu preciso do comportamento da América, para que eu possa abraçar a nova oportunidade que Deus tem para me dar, de conquistar e prosperar nesse lugar, segundo a vontade de Deus. Pedi a Deus novos amigos, e Deus deu novos amigos, e eu quero estar com novos amigos da maneira que eu estava com velhos amigos. Eu vou perder os velhos, já perdi os velhos, eu vou perder os novos, se eu não mudar o comportamento e entender que eu preciso abraçar, segundo a nova instrução que Deus tem me dado, para que eu possa aproveitar as novas oportunidades que Ele já tem me concedido. Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aquilo que Deus tem trago novo. Nós precisamos de olhar e dizer, Senhor, eu abro mão do comportamento antigo, para que eu possa dar ao Senhor um odre novo, e receba do Senhor esse vinho novo, extraordinário. Abraçar o novo de Deus, com comportamento novo. Nosso pastor André, de tempo em tempo na reunião pastoral, ele fala uma frase que me impacta muito. Ele diz, antes era assim. Agora não é mais. Antes era assim, agora não é mais. Tem coisa que é fácil ouvir, antes era assim, agora não é mais. Tem coisa que é difícil ouvir, antes era assim, agora não é mais. Mas eu estou aqui para te dizer, antes era assim, agora não é mais. Jesus chega a dizer, se você for enviado para uma cidade, pregar o Evangelho, e você for rejeitado pela proposta de pregar o Evangelho, ao sair daquela cidade, limpa até o pó daquela cidade. Deus vai trazer o julgamento, uma nova oportunidade, mas não leve para uma nova fase, aquilo que é a rejeição da velha, aquilo que é a prática do velho, aquilo que foi a má experiência do velho. Deixa o velho no passado, Jesus já resolveu. Vem limpo para um novo momento, um novo caminhar, uma nova direção, um novo lugar, um novo pastoreio, um lugar onde Deus te deu. Amém? E aí a gente fica leve para viver o que Deus tem para a nossa vida. Segundo o erro teológico no que Pedro diz, Senhor, Tu queres que façamos 3 tendas, uma para Moisés, outra para Ti, outra para Elias. Irmãos, parece tão sutil, mas olha o perigo do que eu vou te dizer. Eu olhei esse texto, depois quando o Senhor me abriu os olhos, eu falei, meu Deus, é verdade. Eles estavam reconhecendo que Moisés e Elias eram homens poderosos de Deus, homens de Deus usados poderosamente. Eram vultos do Velho Testamento, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Que homem de Deus Moisés, que homem de Deus Elias. Um legislador, experimentou tantos milagres, outro um profeta que profetizou e aconteceu, milagres aconteceram e ele foi contra cultos, falsos cultos, reconheceu o senhorio de Deus no meio do povo de Israel. Uau! Agora, irmãos, olha Pedro. Tu queres que façamos 3 tendas, uma para Moisés, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias? Pedro, pera lá. Muito bom reconhecer que Elias e Moisés são instrumentos de Deus. Mas Moisés e Elias não podem ser igualados a Jesus. Há um erro muito grave aqui. Ele igualou Moisés e Elias com o próprio Senhor, com o próprio Jesus. E nós não podemos fazer isso nunca, sabe por quê? Porque senão eu e você, de forma sutil ou escandalosa, começamos a praticar o que nós podemos chamar de cultos a celebridades ou culto a personalidades. E aí eu começo a dizer, não, eu só vou servir no dia que aquele líder for servir, porque foi ele que me ganhou para Jesus, eu só vou o dia que ele for. Eu só vou estar o dia que os pastores estiverem, porque se eles me verem no culto, então eu já ganho o ok ou o tiquinho, aquele check, né? Check out, ok. Não. Eu preciso entender, Deus usa homens e mulheres sobre a minha vida,
Deus continuará me servindo ou trazendo tantas respostas e experiências através do corpo de Cristo, de líderes, de outras pessoas, de pessoas que eu amo, que me amam, que são extraordinários. Mas, irmãos, ninguém tão usado por Deus pode ser comparado com o próprio Deus da nossa vida, porque deixa eu te dizer uma coisa, precisamos reconhecer que Ele é o Criador e nós somos criaturas, precisamos reconhecer que Ele é Senhor e nós somos servos, precisamos reconhecer que Ele é Deus e nós somos vasos frágeis e vulneráveis na mão de um Deus todo-poderoso. Só Ele pode ser distinguido e colocado no lugar de infalibilidade nas nossas vidas. Aqui nos Estados Unidos, acho que não tanto, não mais, mas lá no Brasil, quando acontece o escândalo com o líder, tanta gente poderia não estar escandalizado junto com o escândalo do líder, ou da líder, ou qualquer outra situação, porque as pessoas estão olhando, às vezes, para uma ou duas pessoas, fazendo delas uma grande celebridade, dizendo, se ele falou, ou então, se ele fez errado, então está todo mundo errado, ou então se ela fez, ou se ela profetizou assim, ou então, não, irmãos, se você como igreja do Senhor olharmos cada vez mais para Jesus, nós vamos reconhecer lideranças, profetas, homens, mulheres, pessoas que Deus usa para milagres, conselhos, né, que abrem chaves, ok, maravilha! Mas nós vamos reconhecer o Senhor nessas pessoas, e se essas pessoas falharem, o Senhor estará no seu lugar de estabilidade e senhorio sobre as nossas vidas, e a igreja continuará guardada como corpo de Cristo, debaixo de um só Deus e um só Senhor, Jesus. Ele é seguro, Ele é estável, Ele é suficiente, tudo converge nele, Ele é mais do que suficiente para as nossas vidas. Isso foi tão abençoador ao coração de Pedro, que Pedro ouviu, este é o meu filho amado, é ele ouvir, então é em Cristo que eu preciso depositar toda a minha confiança, ele precisa ser honrado acima de tudo, porque quando Pedro foi levado na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 25 e 26, eu leio aqui rapidinho, Atos 10, 25, aconteceu que indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés o adorou, mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Se Deus não corrige aquela fala errônea de Pedro naquele monte, Pedro talvez aceitaria a adoração do próprio Cornélio. Quando Deus manda Pedro ir na casa de Cornélio, Cornélio empolgado, ainda gentil, não conhecia as escrituras, né, direito, e ele vai ao receber um homem de Deus, ele se prostra para adorar. Pedro, porque tinha ouvido, ninguém pode ser colocado no lugar do próprio Senhor. Ele é Senhor e nós somos servos, Ele é Deus e nós somos, né, criaturas. Então ele diz, levanta, homem, você não vai me adorar, eu sou igual a você. Ele cortou logo isso, porque ele primeiro foi corrigido. É tão importante reconhecermos Deus na vida das pessoas, mas é tão importante distingui-lo acima de todos da nossa vida. Ele nos sustentará, Ele nos guiará, Ele nos guardará, Ele é infalível, Ele é imutável, Ele estará conosco todos os dias. E o último erro que precisa ser corrigido, quando ele diz, tu queres que façamos 3 tendas, uma para Moisés, outra para ti, outra para Elias. Ele está dizendo, tu queres que façamos 3 tendas? Aqui. Sabe o que ele fez? Ele elegeu uma geografia para o avivamento. Eu quero te dizer que o que Deus tem para fazer aqui na Lagoinha Atlanta, no endereço onde ela está, é tão extraordinário, ainda vamos viver tantas coisas lindas, o céu continuará aberto, o Senhor vai trazer tantos milagres extraordinários. Mas, irmãos, a primeira impressão que eu tive quando eu entrei aqui nesse ano é que esse lugar está pequeno demais. Que já Deus vai dar lugares novos, geografias novas, vai dar lugar de conquistas novas. Até a virada vocês já não viveram aqui no mesmo endereço, quer dizer, Deus não está preso em geografia nenhuma. Há uns anos atrás eu fui pregar numa das Lagoinhas e o pastor direcionado ali na conferência empolgado, ele disse, aqui é o lugar ele falou assim, aqui é a latitude e longitude do avivamento. Na hora que ele falou isso, me esfriou meu coração. Eu falei, não pode ser não, pastor.
Porque se Deus tem em um lugar a latitude e a longitude, sabe o que a gente tinha que fazer? Comprar passagem para Jerusalém, ir lá para o cenáculo do templo, acompanhar aquele 120. Em Atos capítulo 2, a gente tinha que fazer uma filinha lá para ser batizado com o Espírito Santo. Sabe por que a gente não precisa fazer isso? Porque uma mulher samaritana perguntou para Jesus: Senhor, qual é a latitude e a longitude do avivamento? Porque os samaritanos dizem que é no monte que deve adorar, e os judeus dizem que é no templo. Jesus responde a ela: minha filha, o avivamento não estará numa latitude e uma longitude, o avivamento estará numa pessoa que é Cristo e na sua igreja que é o seu corpo. Em outras palavras, ele respondeu dizendo: haverá, e já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que isso quer dizer na prática para nós como igreja? Essas paredes não vão nos conter. Esse lugar não é o único lugar onde Deus tem para nós. Ele se manifesta aqui, lógico, é o seu povo reunido no seu nome, mas Ele se revelará e se revela em cada casa, em cada GC, em cada rua que o Legacy, o Rocket estará evangelizando e estará alcançando pessoas. Deus tem outros lugares, porque Ele vai usar um povo cheio do Espírito Santo para manifestar a glória dele aqui nesse lugar. E não só aqui, a partir daqui, tantas outras casas de Deus, tantas outras igrejas, tantas outras congregações, tantos outros envios, tantos outros líderes, tantos outros pastores, tantos outros evangelistas, apóstolos, profetas e mestres. Ele queria dizer: é aqui, ó, nessa geografia. Não, meu filho, não é nessa geografia. Ele não está em um lugar geográfico. Ele está em meio a um povo que o reconhece como cabeça. E aí eu termino dizendo: aonde Jesus se manifesta? João capítulo 1, versículo de número 19 a 31. Eu e você vamos ler esse texto juntos. João capítulo 1, versículo 19 a 31. E nós vamos descobrir que Jesus se manifesta onde Ele é honrado. Jesus se manifesta aonde Ele é honrado. João capítulo 1, versículo 19 a 31. Vamos lá, fôlego aqui, hein? Vamos lá, 1, 2, 3. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntando-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que o levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Versículo 24, alguns fariseus lhe tinham sido enviados. Olha só, preste atenção. Interrogaram-no então: por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Vamos lá, respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, no outro lado do Jordão, aonde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 30 e 31 ainda. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Aleluia! Fique de pé no seu lugar, por gentileza. A pergunta é: aonde Jesus é manifesto? Aonde ele é encontrado? Aonde ele gera a aceleração? Aonde ele nos dá uma agenda sobrenatural, aquela que vem do coração dele a nós, e não só nós, para que ele abençoe? Aonde está o lugar de receber algo novo de Deus, com a habilidade de dar a ele um comportamento novo, fidelidade e intensidade? Aonde ele vai se manifestar, não só para ser igualado por outros que nós podemos ver como honra, mas ele é distinto. Aonde ele vai se manifestar? Não só numa geografia, mas ele vai se manifestar onde ele é honrado.
onde ele é devidamente honrado. Eu quero que você entenda esse texto. Perguntaram para João por que ele batizava. Muitas pessoas, uma multidões procuravam ele para ser batizado. E aí foram fazer a pergunta para ele dizendo: tu és o Cristo, tu és o profeta para batizar? Entre outras palavras, se você está batizando, uma multidão está vindo, você é o cara de Deus? Tentaram elevá-lo, ele disse: não, eu não sou o cara. Aí por outro lado tentaram diminuí-lo. Então quem é você para batizar? A resposta também tentando diminuí-lo, ele também disse: não vamos diminuir, porque eu sou o que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu sou o que o profeta Isaías diz: a voz do que clama no deserto, direitar o caminho do Senhor e preparar as suas veredas. Sabe o que eu quero profetizar junto com João? É que eu e você não vamos nem ser elevados a um lugar onde Deus não nos deu, mas também nós não seremos abatidos no lugar onde Ele já nos tirou. Nós seremos aquilo que Ele tem declarado ao nosso respeito, e nós vamos viver aquilo que Ele já tem colocado na nossa agenda, autorizado por Ele nas nossas vidas. Porque Ele estava ali dizendo: eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por Ele. Quando Jesus chegou, Ele diz: esse é o Cordeiro de Deus. Ele profetizou acerca de Jesus de forma correta, e porque ele honrou o Senhor apareceu aonde ele estava. Não é na geografia, não é olhando para celebridades, não é querendo segurar da forma antiga, não. Quando eu e você temos uma vida que honra ao Senhor, na nossa vida familiar, no nosso dia a dia, na vida espiritual, na busca a Ele, nos nossos relacionamentos, na nossa vida da América ou no Brasil, seja lá como for, quando nós honramos o Senhor de Jesus de forma definitiva, quer dizer, de forma correta, Ele acompanha os nossos passos, Ele acelera os nossos caminhos, Ele nos autoriza a viver aquilo que Ele preparou para nós. E por isso eu quero te convidar: dê a mão para essa pessoa linda, abençoada, cheirosa, que está do seu lado aí, não sei, meu Deus do céu. E eu quero te convidar para que você ore junto comigo pela vida dele e pela vida dela. Porque fidelidade e intensidade, como uma perna direita e uma perna esquerda, não vamos dar só fidelidade, nós vamos dar intensidade. Não só intensidade que vai durar poucos dias, mas a fidelidade de correspondê-la um ano inteiro. Isso, fidelidade e intensidade. Abra os seus lábios e ore não só por você, mas ore por quem você está com as mãos dadas agora. Senhor, nós estamos nesse speed up, ó Pai, nesse lugar de aceleração. Senhor, eu oro com os meus irmãos agora, Espírito Santo. Eu creio, Senhor, que o Senhor está implantando em nós, Pai, traços do Teu caráter nas nossas vidas. O Senhor é fiel, o Senhor não pode mentir, o Senhor é imutável, o Senhor é estável em todas as coisas. Ó Deus, nós somos vulneráveis, frágeis, mas o Cristo que habita em nós, Pai, nos habilita a viver a fidelidade de uma vida com o Senhor. Estamos aqui tomando a decisão de Te honrar, ó Pai, e de Te colocar no lugar da suficiência e do senhorio das nossas vidas. Ó Deus, isso não vai durar uma semana, um mês, um ano, não. Isso é para uma vida inteira, até a eternidade. A fidelidade do Senhor vem sobre o Seu povo nessa noite. Senhor, nós oramos também, ó Pai, não só a fidelidade pela decisão de não desistir, mas também é um passo de intensidade. Senhor, intensidade, aceleração. Ó Deus, não é só ir, é marchar. Como o Senhor disse a Moisés: diz a meu povo que marche. Diz a meu povo que marche. Diz a meu povo que marche. Não é correndo demais, mas também não é indo de forma negligente. Diz a meu povo que marche. E o Senhor nos dá um ritmo adequado aqui a partir dessa noite. Nós vamos orar no ritmo correto. Nós vamos buscar a Tua palavra no ritmo correto. Nós vamos servir no ritmo adequado. Nós vamos crescer, ó Pai, constantemente nessa marcha do Senhor. Nós vamos desenvolver a nossa vida familiar em Ti, Jesus. Pai, a nossa vida nesse lugar em prosperidade, em trabalho, em produtividade, como igreja, Senhor.
Nós vamos crescer até transbordar. Lagoinha Atlanta vai crescer até transbordar. Lagoinha Atlanta já está crescendo e vai transbordar. Lagoinha Atlanta já está crescendo. Lagoinha Atlanta já está crescendo. Lagoinha Atlanta já está crescendo. Lagoinha Atlanta já está crescendo e vai transbordar sobre essas 4 paredes, sim. Ora a Ele, ora a Ele, ora a Ele.